Gente, quem viu que minha amada esposa está fazendo live agora às 10 horas da manhã, é o Manhã de Deus, com minha amada Di, querido. Glória a Deus, a gente teve que pôr uma luz contra aqui, porque a gente está contra a janela aqui, e aí ficou... A gente não queria fazer outro lugar, que a gente tá bem tranquilo hoje é folga. E a gente ficou parecendo um fantasminha camarada, tão branco aqui, né? Glória a Deus. Gente, eu tava falando dessa madrugada com os pastores e falando algo tão simples, né? Eles estavam me contando a respeito de uma experiência que alguns tiveram e contaram para eles. E uma das coisas que o pessoal faz mais confusão, até pela religião que nos foi passada, é a respeito desse versículo aqui, ó. Deixa eu falar com vocês um pouquinho. Gálatas, a gente tem meditado nisso. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, Paulo diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas sois guiados pelo espírito, e não estáis debaixo da lei. Andai em espírito. Andar em espírito, com letra maiúscula, no Espírito Santo de Deus, enchei-vos do Espírito. O que a gente tá... Muita gente confunde aqui, querido. Quando nós nos convertemos a Cristo, amém? Nós temos feito distinção disso desde o começo do ministério. Se converter não é se converter de católico para evangélico, de evangélico para católico, de espírita para evangélico, de espírita para católico, de evangélico para umbandista, de umbandista para católico ou para espírita. Isso não é conversão. Apesar de que a palavra conversão quer dizer mudança de caminho, de qualquer forma é uma mudança de caminho, mas a conversão que Jesus sempre ofereceu para o povo, para as pessoas, perdão, sempre ofereceu para o povo, para as pessoas, para os filhos, foi uma conversão para o espírito dele. Ou seja, não é de religião para religião. Qual que é o grande problema de tudo? É que muita gente se converte, sai de uma religião, vai para outra. Eles acham que se converteram, mas se convenceram que uma religião é melhor que a outra. Não, não é isso. Se converter, primeiramente, é um processo, né? O processo de conversão é cíclico e processual. Segundamente, a conversão, ela é a Cristo Jesus, ou seja, é converter a nossa vida, mundo, né? Que jaz no maligno. Nós éramos do mundo, antes fosses do mundo, nós éramos do mundo. E estamos nos convertendo, eu me converti, estou me convertendo e vou me converter até o final da minha vida. Estamos nos convertendo para Jesus. Até que todos nós sejamos unidade da fé e estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? É Jesus, né? Então a estatura dele a gente só vai alcançar pelo Espírito dele. Agora, o andar em Espírito, andar no Espírito Santo, só tem uma forma. É se você estiver andando em Espírito, no seu Espírito. Eu vou explicar. Nós somos seres espirituais tendo experiências naturais na Terra, ok? Somos seres espirituais tendo experiências naturais na Terra. Ou seja, essa vida passageira, temporal que nós vivemos aqui é rápida, né? E depois nós vamos ter acesso à eternidade, né? Estamos nos analisando, examinando, nos julgando uns aos outros, como Paulo diz em 1 Coríntios 5, que o cristão deve sim julgar o outro cristão, mas não um julgo para que coloque peso ou para que derrube, mas para que estenda a mão e levante. Por quê? Para que nós não precisemos passar por um tribunal de julgamento. O cristão verdadeiro, na verdade, o que ele vai passar? Vai passar por uma triagem para que seja medida as obras, que Paulo diz, né? Se foram feitas de palha, né, de feno, ou de bronze, ou de ouro, ou de prata, né? Como eu disse na última, aliás, se você não assistiu o último Partiu o Céu no meu canal Rafael Querido Oficial, entra lá, lá no YouTube. O que está acontecendo? As pessoas, às vezes, pensam que andar espírito é ser um ser espiritualoide, né? E não é isso. É você entender quem você é agora em Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Ou seja,
agora você é um ser espiritual. Lembra que Jesus fala assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Porque o que se converteu hoje é o seu espírito. O seu espírito está pronto para ir para a eternidade, mas a sua carne ainda grita a terra, ainda grita o mundo. Quando você entende que agora você voltou ao espírito, lembre de Adão e Eva. Adão estava em espírito, eles tinham corpos glorificados. A palavra ali no original dá a ideia de luz. Eles andavam em luz. Quando eles perderam a luz, eles vieram para esse corpo que nós temos hoje. Esse corpo aqui, ó, cheio de defeito, né? Com essa cara redonda de bolacha. Então, o que aconteceu? Eles vieram ser seres naturais, tanto que eles foram afastados do Éden, lembra? Deus colocou guardas nas portas, ou seja, eles começaram ali um processo de declínio. Eles começaram a perder a visão espiritual, a esquecer da visão espiritual, de toda a parte que eles se comunicavam com Deus. Lembra que Deus descia, eles se comunicavam tete a tete, e de repente eles começaram a perder tudo. Por quê? Por causa do pecado. Quando Jesus vem, o segundo Adão, ele nos dá o poder de sermos chamados filhos, ou seja, agora a gente pode. Então a gente começa aos pouquinhos, até que todos nós cheguemos à unidade de varão perfeito, restaurar este acesso que Adão tinha. Daí que vem a minha frase, tá? Eu sei que tem gente que não ri com a minha frase, mas é a minha frase. Quem não passa pelo processo jamais terá acesso ao regresso. Tem uns traders aí usando a minha frase, né? Mas pode usar, a frase é boa. Quem não passa pelo processo jamais terá acesso ao regresso. Ou seja, o regresso do homem e da mulher que Deus sempre quis que você fosse. Deus não se frustrou nos planos dele. Adão se perdeu a bênção, Jesus veio, restaurou a bênção. Agora nós precisamos tomar posse disso. Agora, como tomar posse disso sem entendimento? Jesus deixou bem claro que nós só desfrutamos daquilo que nós conhecemos, ou seja, nós só vamos poder desfrutar disso a hora que a gente entender quem a gente é, que agora nós somos espirituais. Nós estamos tendo acesso. Por isso, quando você fica cheio do Espírito Santo, você começa a falar em línguas, você falar em línguas de outros lugares, outros idiomas sobrenaturais, você tem discernimento de espírito, né? Mas quando existe essa etapa, muito crente, quando eu falo crente, eu não falo evangélico, eu falo crente que crê em Deus, crente verdadeiro, crente bereano, que examina as escrituras, tá bom? Tem crente católico, tem crente evangélico, tem crente espírita que crê em Deus. Agora e tem crente demoníaco, né? Tiago fala que o diabo é crente, o diabo crê e treme. Ou seja, o diabo às vezes é um pouquinho melhor crente, porque ele crê e treme, e tem crente que nem treme. Fala que crê, mas nem treme, não tem temor nenhum. Então assim, quando eu falo crente, eu estou falando dos servos de Jesus, sem religião. Porque você não deve sair de uma religião e ir para outra, você deve largar a religião. Ok? Tá cheio de evangélicos na religião que não tem Jesus, né? Se convenceram, mas não se converteram, ok? Então o que acontece? Quando você se torna um crente verdadeiro, aquele que realmente serve a Jesus, o que você começa a ter? Acesso ao regresso do homem e da mulher que Deus sempre quis que você fosse. E você começa a ter acesso a algumas coisas espirituais. Por quê? Porque o mundo espiritual começa a se abrir para você. Nessa fase, o que você tem que lembrar? O que você tem que pensar? Você tem que pensar que entender, na verdade, né? Que você agora é um ser espiritual. Ora, Paulo diz, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas por ninguém é discernido. Ou seja, você é outra pessoa. As pessoas não estão te entendendo mais, né? Mas você não está sendo discernido mais pelas pessoas, mas você está discernindo todas as coisas. A sua mente, sua alma, o seu intelecto estão tendo discernimento das coisas do alto, né? Por isso que Paulo fala para que nós pensemos nas coisas do alto. O homem espiritual pensa nas coisas do alto. Então você precisa entender o principal, gente. Vamos para a parte prática, para a vivologia, porque o meu negócio é prática. O principal é você entender quem você é agora em Deus, né? E aí ele contou, ontem os pastores trouxeram uma experiência de um rapaz, eu não sei o nome do rapaz, mas eles trouxeram uma experiência muito legal. O que aconteceu? Eu falo ou não falo, gente? Será que eu falo? Falo ou não falo, amor? Fala, querido. Eles chegaram na casa, um casal da igreja chegou na casa de uma pessoa e a pessoa estava endemoniada, possessa, né? Com ninhos de demônios. E quando eles chegaram na casa, o que estava acontecendo? O demônio estava lá e eles expulsaram, deram ordem pro demônio e o demônio não saiu.
E aí, um cara, um dos parentes da pessoa que estava bêbado, foram chamar o cara no boteco. O cara estava bêbado. E ele chegou, olhou para a pessoa endemoniada e falou assim: você é aqui de novo? Sai em nome de Jesus! E o demônio saiu na hora. E aí o casal ficou indignado com isso, porque eles vieram para os pastores e falaram: como assim? Né? A gente expulsou e não saiu, e o cara bêbado chegou e saiu. Deixa eu explicar uma coisa para você. O nome de Jesus, Yeshua, o Machia, o principal, o verdadeiro Messias, ele é sobre todo nome. Quem crê nesse nome e crê que ele é o nome sobre todo nome e usa com autoridade, o nome funciona, porque ele é um código. E o bêbado funcionou. Aquele homem que estava alcoolizado, creu. Aquele homem que estava alcoolizado não ficou pensando assim: eu sou bêbado, eu tenho dificuldade, eu tenho defeito, eu tenho tudo isso. Porque ele entendeu o quê? Não é pelo meu nome de bêbado que eu vou expulsar, não é pelo meu nome de falho, de falível que eu vou expulsar o demônio, é pelo nome de Jesus. E esse simples fato dele dar essa ordem, entender isso, fez com que o demônio, que respeita o nome de Jesus e tem que sair, saísse. Agora, muita gente chega achando que vai expulsar o demônio porque é bom, porque é crente, porque é evangélico, porque tem autoridade, né? Mas, gente, a autoridade está no nome. Então, muitas vezes, quando a pessoa faz isso, ela perde. Deixa eu contar uma história pra você. Será que eu conto isso? Fala ou não falo? Uma vez eu chamei um grupo dos mais poderosos do Brasil para fazer um desencapetamento na minha igreja. Vou falar da minha igreja. Bambambam. Os bambambãs mesmo, tá? Que dão seminário no mundo inteiro e tudo mais. Pessoas muito legais, inclusive, muito boas. E o dia que eles fizeram o seminário, foi logo no começo do nosso ministério, né? Como eu sempre ganhei, nós sempre ganhamos muitas pessoas para Jesus e que vieram do mundo, a gente sempre ensinou o seguinte: é melhor você ser um ex-endemoniado do que um endemoniado anônimo. Então a gente sempre ensinou: olha, gente, a hora que você chegar diante do Senhor, fala: Senhor, me joga na parede, me chama de lagartixa. Eu tô brincando, é o jeito de falar, mas assim, Senhor, faz o que o Senhor quiser, o importante é que eu seja liberto. Então o povo sempre foi muito aberto. Né? Tanto que a gente teve a experiência desse dia de um menino chegar chorando, falando: bispo, eu não fiquei endemoniado. Eu falei: querido, por que você está chorando? Porque eu não fiquei endemoniado. Eu falei: não, você foi liberta, porque você está tão aberto que os demônios nem conseguiram te possuir, já saíram, e você foi liberto. E tem gente que vai devagarzinho, vai no processo. Tem aquele endemoniado que vai sendo liberto em prestações, né? Ele já vira o mais famoso da igreja, né? Que fica endemoniado todo culto. Quantas já presenciaram coisas assim? Né, quando a igreja permite isso, né? No nosso caso é um pouco diferente. Então, o que estava acontecendo ali? Eu deixei aquele povo fazendo a libertação e fui embora para minha casa, estava muito cansado. De repente, uma das nossas pastoras me ligou e falou: bispo, você precisa correr aqui. Eu falei: o que está acontecendo? Ela falou: o povo está demoniadaço. Eu falei: tá bom, mas é para isso mesmo. Eles vão expulsar os demônios aí, tem uma equipe toda aí. Ele falou: não, você não está entendendo. A equipe está apanhando. Eu falei: o quê? Não, bispo, a equipe está apanhando. A equipe não só está apanhando, como eles estão sangrando. Eu falei: o quê? Você está falando sério? Estou falando sério. Tá bom. Gente, o que eu pensei? Meu Deus do céu, se a equipe que é expert nisso, que né? Os caras que estudaram todos os manuais, que fizeram tudo, estão apanhando, o que eu vou fazer lá? Mas eu fui. Quando chegou no lugar, eu falei: Espírito Santo, o Senhor me ajuda, porque eu dependo do Senhor. Os caras viajam o mundo inteiro, África e tudo mais, desencapetando e estão apanhando. O que está acontecendo? Quando eu cheguei, me veio uma autoridade, eu fui tomado de uma autoridade, e eu lembro que eu comecei a mandar eles soltarem. Realmente o povo estava apanhando, estava sangrando. Eu mandei eles soltarem as pessoas, porque eles já tinham perdido a fé, porque estavam apanhando, eles já estavam segurando as pessoas pelo pescoço. E eu comecei e o líder do bando estava lá lendo os manuais, né, fazendo o povo fazer a renúncia. Essa foi uma experiência muito que Deus me deu e que eu aprendi muito com isso. E eu lembro que eu fui mandando soltar e eles não queriam soltar, eu falava: solta, e enfim, eu expulsei os demônios todos sozinhos. Todos. Porque eu fui bom? Porque eu era bom? Ou melhor do que eles? Ou sabia mais do que eles? Claro que não. Então, quando chegou no final, e o Senhor foi me dando discernimento de cada demônio, eu fui expulsando. Quando chegou no final, os meus pastores, lógico, cheio de incógnitas na cabeça, chegaram em mim e falaram: bispo, você vai ter que explicar isso pra gente.
o que aconteceu? Eu falei, não sei. Mas como que você expulsou todos os demônios sozinho? Eu falei, também não sei. Eu dependi do Senhor. E eles falaram, mas é porque tem demônio que só sai com jejum e oração? Eu falei, quando vocês me chamaram, eu tava comendo um lanche gigante, gente. Né? Inclusive, vocês me interromperam no meio do meu lanche. Pensa no lanche que eu tinha feito, bonito, gente. E eles falaram pra mim, então é porque você é autoridade sobre o lugar? Eu falei, não, eu dei autoridade pra eles estavam com toda a autoridade ali. E por que eles não conseguiram? Eu falei, eu não sei por que eles não conseguiram, eu sei por que eu consegui. Porque quando eu pisei ali, eu dependi do Espírito Santo como eu sempre dependi. Não é porque a gente tem igreja, não é porque a gente ganha gente, não é porque a gente trabalha no Senhor, não é porque a gente já expulsou milhares de demônios que a gente tem que esquecer que nós dependemos do Espírito. Andar em Espírito. E aí, olha que louco isso. Os pastores do grupo que faz o desencapetamento não sabiam explicar nada. Ficaram desesperados, começaram a querer explicar um monte de coisas que não tinham nem nexo, nem sentido. Eu dispensei eles, né? Liberei eles, dei a oferta deles e pronto, e eles foram embora e eu fiquei com os meus pastores ali cheio de perguntas e eles começaram a perguntar. Eu falei, olha, às vezes porque a gente estudou os manuais do Peter Wagner, os manuais de toda da Neuza Tioca, que tudo é bom, tudo é maravilhoso, não tenho nada contra, gosto, tá bom? Gosto muito da Neuza Tioca, gosto. Mas às vezes porque a gente estudou tudo isso, a gente tende a, ou porque tem uma prática muito... a gente tem prática na área, a gente tende a achar a acomodar e achar que a gente sabe o que fazer quando o Espírito Santo não vem. Ou simplesmente confiar no nosso braço, ou no nosso estudo, ou no nosso intelecto, ou no que a gente aprendeu. E isso, o demônio sente cheiro. Então, gente, nunca vá achando que é por você, é sempre pelo Espírito de Deus. Agora, tem uma diferença entre você saber quem você é e você se achar. Quando a Bíblia fala, vós sois nação santa, raça eleita, povo adquirido, olha, vocês são embaixadores, ela tá dando moral para você. O que ela tá falando? Você precisa saber quem você é em Deus. Agora você precisa saber quem você é em Deus. Então, andar em espírito é saber que você é agora um ser espiritual. Deixa eu te falar outra coisa. Teve uma pessoa que eu fiz a libertação dela durante muito tempo. Será que eu falo isso? Falo ou não falo? Eu falo ou não falo, gente? Querido. Eu só falo se alguém escrever e falar querido aí. Teve uma pessoa que a gente fez a libertação muito tempo. E, aliás, fez a libertação, foi muito difícil e a pessoa teve que renunciar muitas coisas. E aí, finalmente, ela ficou liberta. E glória a Deus por isso, foi lindo. Ela ficou liberta. Só que, quando essa pessoa chegava em outro lugar, ou em outra igreja, ou ia falar com outro pastor que estava, sei lá, fazendo uma libertação, essa pessoa ficava endemoniada. E eu não conseguia entender isso, porque era um filho na fé meu. E eu falava, mano, eu já expulsei todos os demônios, por que tá ficando aí? E o cara tinha uma vida com Deus, o cara tinha uma vida excelente, de verdade. E um dia eu cheguei nele e eu perguntava pro Senhor, eu falava, Espírito Santo, me explica por que esse cara fica endemoniado, sendo que a gente já expulsou todos os demônios, sendo que ele tem uma vida com Deus. Me explica. E aí o Senhor me explicou e eu cheguei nele e fiz o teste, porque no laboratório você só prova uma tese pelo teste, né? E eu fiz um laboratório aí. E eu cheguei nele e falei assim, olha, presta atenção no que eu vou falar pra você. Você tem que entender que você agora é de Deus, que você agora é do Espírito Santo e que você anda em espírito. E você não pode mais deixar o demônio te endemoniar. E eu lembro que ele olhou pra minha cara e falou, como assim? Eu falei assim, presta atenção. Sabe por que você tá ficando endemoniado? É porque você é liberto, mas você age como se não fosse. Não age na vida, porque você tem uma vida com Deus, mas você, toda vez, o diabo joga na sua cabeça que você é aquele antigo homem e você simplesmente entrega pra ele. E aí ele volta. Então você não pode mais dar autoridade pro diabo fazer isso em você. E eu lembro que ele falou assim, amém. E ele nunca mais ficou endemoniado. Por quê, gente? Porque ele acabava dando autoridade. Olha, fazendo libertação nós aprendemos algumas coisas. Por exemplo, eu lembro quando eu comecei a fazer libertação que eu ia lá e expulsava o demônio. E aí depois eu perguntava, quem tá aí? Aí o demônio voltava. Eu não sabia por que voltava. Mas por quê? Porque quando eu perguntava quem tá aí,
eu dava um sinal ao reino do Espírito que eu não acreditava no nome que eu havia acabado de usar. Ou seja, eu expulsava o demônio em nome de Jesus porque eu acreditava na autoridade do nome de Jesus, mas depois perguntava quem está aí, ou seja, estava em dúvida. Quando eu mostrava a dúvida, o demônio voltava. Então eu entendi o quê? Que eu não podia mais dar essa dúvida. Lembrando sempre, né, que muitas vezes não é demônio, né? É sem vergonhice, muitas vezes. Né? Os verdadeiros demoniados às vezes nem conseguem ir até a igreja, tá bom? Os maiores demônios que eu expulsei foram nas casas dos gadarenos, não no... Muita gente quer chamar a atenção, infelizmente usa isso. Também não deixa de ser uma influência demoníaca, né? Então, gente, o que aconteceu? Nós entendemos que quando você andar em espírito, quando você busca estar em espírito, é porque você não entendeu que você é espírito. Andar em espírito é saber quem você é. Eu vou contar de uma outra experiência para você. Meu filho Joshua, esses dias, ele tinha 3 anos, tá com 4 agora. Ele bateu na porta, na sala de reuniões, e o Heitor, que é o moço que faz a segurança das coisas, dos lugares, das pessoas e tudo mais, e da igreja também, né? Aí precisa de segurança a igreja, né? O que fizeram com a arma do Pedro, né? Deixa pra lá, outra hora a gente conversa sobre isso. E aí ele pegou, ele falou assim, quem é? E aí o Joshua falou, é o Joshua. Ele falou, que Joshua? Falou brincando, né? É o Joshua, filho do bispo, ó. Abre a porta. E aí a gente começou a dar risada. Por quê? Porque enquanto a criança não tem estatura de varão, ela depende do pai. Quando a criança não tem autoridade ainda, ela usa a autoridade de quem? Do pai. É o Joshua, filho do bispo. Abre a porta. Quando a criança sabe quem ela é e quem é o pai, o que ela faz? Ela tem autoridade e todas as portas vão ser abertas para ela. O que estava acontecendo ali? O Joshua estava usando da influência, da autoridade do pai, porque é meu pai, eu posso. Já que eu não tenho, já que hoje eu não tenho autoridade ainda, já que agora eu ainda não tenho uma personalidade, eu ainda não tenho uma identidade, eu uso a do meu pai. Não adianta, não bastou ele falar eu sou o Joshua. Ele teve que falar o quê? Eu sou o Joshua do meu pai. O filho do bispo. Ou seja, ele estava usando a autoridade do pai. Agora, veja. Não é nome do bispo, né? O R. Davi falou aí. É em nome do pai, né? Porque na nossa igreja eu sou bispo ali. Bispo vem de episcopo, supervisão. Então eu faço a supervisão dos pastores ali, mas sou pastor. Né? E também não sou pastor não, porque o verdadeiro pastor é Jesus, né? Nós somos só cabeçudinhos. Agora escuta. Então, o que está acontecendo? O Joshua usou a autoridade do pai, né? Quando nós não temos, ainda não somos estatura de varão perfeito, de quem que a gente usa a autoridade? Do pai. E o pai deu o nome dele para a gente usar. Qual é o nome? É o nome de Jesus, sobre todo nome, né? Então nós usamos isso. Agora veja, gente, olha que interessante isso. Se você entende quem você é em Cristo, você anda em espírito, porque você é. Não importa se você está num dia mau. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu já subi no púlpito para pregar e o Senhor moveu curas e milagres e eu estava mal. Estava chateado, triste. Por quê? Porque não sou eu. Mas eu sei quem eu sou. Então, o que você precisa entender para andar em espírito é quem você é, quem é seu pai e qual o nome que você está usando e que você teve direito de usar esse nome porque você recebeu o nome de Jesus e ele te deu direito, poder de ser chamado filho. Então você passa a andar em espírito. Então andar em espírito não é andar espiritual de glória, aleluia, chutou a pedra, xalala. Não é isso não. Isso é legal? Pode fazer, não tem problema. Eu até gosto, né? Tem gente que é tão espiritual que chuta a pedra, em vez de falar palavrão, fala, né, ou de gritar, fala uma palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Quanto mais você praticar, melhor. Mas isso não é ser espiritual. Ser espiritual não é falar palavras espiritualoides, frases manjadas, não é falar palavras bíblicas o tempo todo. Perdão. Ser uma pessoa chata. Ser espiritual não é isso. Ser espiritual é andar em espírito. E andar em espírito é saber quem você é.
Quando você anda em espírito, porque o espírito está pronto, você já não anda mais na carne. Então você cumpre o que o espírito quer. E se você anda em espírito, você vai andar com o seu espírito, e o seu espírito está hoje ligado com o Espírito Santo de Deus, porque ele te deu o poder de ser chamado filho, através do Espírito Santo de Deus. Eu vou, mas vos deixo um outro de mim, um consolador. Ele tabernaculou. Ele tabernaculou em você. Ou seja, quando você anda em espírito, você sabe quem você é. Tá num dia mal, tá num dia chato, você não tem que ser... O espiritualoide não pode ficar triste, né? Apesar que Neemias, quando chegou no rei, o rei falou, nunca vi você triste. Isso é um exemplo para nós. Mas não, a gente não consegue, né? Eu, pelo menos, não consigo ficar todo dia assim. Tem dia que eu tô com a pá virada, né? Como dizem por aí. Então, nem sei se essa expressão é boa, de onde vem, né? Mas eu não fui maldoso. Então, você precisa só saber quem você é. Você não precisa estar bem, você não precisa ter voltado da vigília. Eu lembro dos crentes, eu voltei da vigília, agora eu vou expulsar o demônio. Não, você expulsa o demônio qualquer hora. Porque você é de Deus. Eu sou de Deus e ponto. É isso que você precisa saber. Como que você anda em espírito? Quando você sabe que você é espírito. A Bíblia te chama de espírito, alma e corpo. A psicologia te chama de corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia te chama de espírito, alma e corpo. Né? Uma vez eu fui expulsar um demônio, tô olhando o boné aqui do Fala Querido. É Fala Querido, tá bom, gente? Tem gente que acha que é outro símbolo, que tem cruz de ponta cabeça. Tem nada de cruz de ponta cabeça, não. Eu fui expulsar um demônio, a polícia jogou 2 caras na frente da nossa igreja quando a gente estava começando, porque eles começaram a jogar os bandidos lá para ver se dava um jeito. E a gente botava para dentro, expulsava os demônios. Eu fui expulsar um demônio, um cara religioso, tava cheio de droga, cheio de demônio, mas ele olhou pro meu boné. Acho que foi isso. Ou pro brinco, eu usava brinco na época. Eu não uso mais, não é porque Jesus falou não, tá, gente? É que eu enjoei mesmo, né? Uma vez uma senhorinha falou, você é tão de Deus, mas você usa brinco? Eu falei, então tá, eu amo mais a senhora do que o brinco. E dei o brinco pra ela. Né? Aí os outros falam, mas é coisa de escravidão. Não, é coisa de servo da orelha furada, né? Mas pode usar brinco? Não, cara, você vê com Jesus, vê com o Espírito Santo, que é o dono do seu corpo. Eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Cada um é responsável pelo que apresenta diante de Deus. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Ele falou, você vai me expulsar, você vai expulsar os demônios de mim assim? Eu falei, de boné, de brinco e cheio do Espírito Santo. Eu expulsar os demônios dele do mesmo jeito. Sabe por quê, gente? O diabo vai sempre tentar fazer você cair em dúvida de quem você é filho. Eu costumo falar que o cristão tem 2 opções. Ou ele volta pro velho homem, ou ele volta pro primeiro amor. Esse primeiro amor a gente tem que ficar voltando toda hora, porque a gente perde ele muito fácil. Mas o velho homem a gente não pode mais voltar. Só que o diabo vai sempre fazer você entender que ao invés de voltar pro primeiro amor e se arrepender, fazer o caminho de volta, é melhor você voltar pro velho homem. É por isso que tem gente que fica roletando a igreja a vida inteira. Porque ao invés dele voltar pro primeiro amor e fazer o caminho de volta, pedir perdão, consertar, é mais fácil mudar de igreja, porque aí ele fica disfarçando o velho homem a vida inteira. E é esse o problema. Eu vivi assim muito tempo, né? Outro dia o cara falou, mas você já mudou de igreja, você fala isso? Sim, eu vivi assim muito tempo, vivi pecando e errando muito tempo, e quando eu descobri isso eu comecei a ensinar. Então que eu tô ensinando e tem tido muitos resultados bons. Jesus falou que a verdadeira sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então a gente sempre vê os frutos, como Jesus nos ensinou. Então, gente, você precisa entender quem você é. Se você busca ser espiritual, é porque você já não entendeu que você é espiritual. Você é um ser espiritual. Dentro de você existe um plug fêmea, igreja, e o plug macho está em Cristo. Amém, gente? Não tem a ver com você estar no dia bom ou no dia mal. Tem a ver com você saber de quem você é filho. O Joshua pode estar no dia mal, mas o pai dele é o pai dele e não deixa de ser o pai dele. A autoridade do pai dele é a autoridade do pai dele. Quando nós nos tornarmos estatura de varão perfeito, que é a de Cristo, que nós formos unidade da fé, ou seja, soubermos quem nós somos em Cristo como corpo, como irmãos, como família, o Pai é nosso, não é meu, é nosso. Aí vai ser outra, aí nós vamos ter autoridade, vamos parecer com Cristo, receber os nossos corpos incorruptíveis, vamos voltar a ter a luz que Adão tinha. Mas enquanto nós não temos, nós temos que saber que quando o diabo olha para nós, ele vê o Espírito. Ele só tenta te enganar, fazendo você voltar. Então, é uma verdadeira resiliência, é voltar ao estado original. Mas o seu estado original hoje não é velho homem, o seu estado original é um ser espiritual, de um espírito que já está pronto. Ainda que a carne seja fraca, o seu atual estado exterior não pode mudar o que você tem no seu interior. Amém? Você é primeiro espírito, e hoje o seu espírito está pronto, está em Cristo. Tudo que você precisa saber é que você é espírito, né? E andar sabendo que você é espírito. Isso é andar em espírito.
sabendo que você é espírito e que você tem o Espírito Santo de Deus. Dessa forma, você vai conseguir se afastar da carne. Por quê? Porque você falou um palavrão, por exemplo, você que chegou agora, ainda fala palavrão, falou um palavrão, ah, meu Deus, falei palavrão, ixi, não tem nada a ver comigo. Me perdoa, Senhor. Não quero falar mais. Eu citei um exemplo. Né? Errou, brigou. Ah, a gente não pode dormir brigado, não tem nada a ver com a gente. Nós somos seres espirituais cheios do Espírito Santo. Exatamente. Eu citei um exemplo nessa manhã falando justamente isso. Se acontecer alguma coisa, eventualmente, dentro de casa, uma briga, alguma coisa, na hora você precisa lembrar, peraí, o que uma mulher de Deus faz? E o que uma mulher do mundo faria? Então você já tem que optar. Uma mulher de Deus não faz dessa forma. Então, deixa eu te ensinar de tudo que eu falei. Guarda só isso. O segredo está em você saber quem você é e de quem você é filho. E afirmar isso. Satanás pode vir com todos os tipos de dúvida, com o aguilhão da morte. Onde está a morte, sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Tragado foi a morte pela vida, o meu Redentor viveu. Ou seja, eu sei quem eu sou em Deus, capeta. Você vai sair em nome de Jesus. Né? Aquele bêbado, se o diabo falasse pra ele, do jeito que ele foi, se o diabo falasse pra ele, ué, mas você tá bêbado? Ele ia falar, não é no nome, meu nome, não, é no nome de Jesus. Entendeu? Ele ia falar, é no nome de Jesus. Parece que ele entendeu com mais simplicidade do que muita gente. Porque não é por nós, não é porque nós somos bons, é porque ele é bom. Só existe um bom, é Deus. Ele disse isso ao jovem rico. Por quê? Porque não é por nós. O que o jovem rico queria? O que eu tenho que fazer para herdar? Jesus estava dizendo, você não tem que fazer nada, não é por você que você herda, é por mim. Aí ele falou, mas mestre, bom mestre. Aí que Jesus falou, por que você me chama de bom? Bom é só Deus. Por que Jesus estava falando aquilo? Porque Jesus estava na terra, né, como homem, e aquele homem chegou querendo falar, você é muito bom, mas ele queria também falar, eu vivo todos os mandamentos. Ele disse isso para Jesus, falou, viva isso aí eu já vivo, né? Aí Jesus falou, então faz isso. Aí ele se entristeceu, então deixa. Jesus ali mexe com, outra hora a gente fala sobre isso, mas ele mexe com o vertical e o horizontal. E aí ele, aí a Bíblia diz que ele entristece o coração. E Jesus fala para os discípulos, olha, é impossível, mas para Deus é possível. Ou seja, você tem que entender que quem é bom é Deus, não você. Mas você tem direito de usar o nome daquele que é bom. Amém? E para andar em espírito, você só pode andar se você realmente souber quem você é. Andar em espírito não é ser espiritualó, de ficar falando coisas crentezes ou coisas assim, não é isso não. Não é saber o que fazer todas as horas, né? Andar em espírito é depender do Espírito Santo de Deus, porque você sabe que você hoje é um espírito e é filho daquele que te deu o poder de ser chamado filho, o nome de Jesus. E por isso você pode usar o nome de Jesus, porque esse poder, essa autoridade foi dado a você simplesmente porque ele é bom e não porque você é bom. Amém, gente? Então, essa é a diferença. Se você fica tentando provar que você é espiritual a vida inteira, como muitos que eu conheço, então isso já prova que você não é espiritual. Porque quem tenta provar é porque não é. Amém, gente? Quem é, não precisa provar nada. Quem é. Amém? Então, tudo que você tem que tirar de tudo que eu falei hoje nessa live é que andar em espírito é saber de onde você veio, quem você é. Isso é andar em espírito. Isso é estar em espírito. Isso é ser espiritual. Ser um homem espiritual, ser uma mulher espiritual. É saber quem você é. Brigou com a esposa? Puxa, não dá nem pra gente ficar brigado, hein? Por quê? É porque agora a gente é de Deus, nosso espírito tá pronto, é a carne que tá falando. Então, desculpa aí. Perdão, Espírito Santo, perdão, Senhor, porque o Senhor presenciou isso e bola pra frente. Errou, caiu. Eu costumo falar que Jesus é a cura do ferimento. Tropeçou, machucou o joelho. Quando você tropeça, o que você faz? Fica deitado no chão, ai, machuquei o joelho. Não, você levanta e faz o curativo. Jesus é o curativo. E aí você tenta não passar pelo mesmo lugar para você não cair e machucar de novo. Né? Então faz o curativo. Por quê? Porque você é de Deus. Você é de Deus e ponto e pronto. Se você creu e recebeu o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, isso não é religião, e você serve a Jesus, não é religião, você é de Deus. Então, o diabo não pode mais mentir para você, porque você sabe. Né? Você entendeu. É por isso que Jesus fala que você só vai desfrutar daquilo que você entender. Se você entendeu que você é filho, tanto no dia mal, tanto no dia bom, errando ou não errando, você não quer mais errar. Isso não te pertence mais. O pecado não te pertence mais. Você até peca, porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas ele não te pertence mais. Você sabe que ele não te pertence mais. Então, você vive todos os dias como filho de Deus. E se você errar, naturalmente e automaticamente você já vai pedir perdão, já vai consertar. Sabe por quê? Porque não cola. Não cola. O pecado não cola mais no seu corpo espiritual. Ele cola na carne, mas você não é mais carne, você é espírito. Então, não cola. Amém, gente? Isso é ser espiritual.
ser um homem ou uma mulher espiritual é saber que você foi chamado, é saber que você foi comprado por alto preço, é saber quem você é em Deus, é saber a autoridade que você recebeu, independente de você estar num dia mau ou num dia bom, né? A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Aquele que é espírito sabe que se tiver muito mal, é só dormir, irmão. Dorme porque os seus amados, o Salmo 128 diz que Deus dá até enquanto dormem. Durma porque o seu papai vai te olhar dormindo, vai trabalhar por você, o protetor de Israel não dormita, Salmo 121, ou seja, enquanto você dorme, ele trabalha em favor daqueles que o amam, né? Te abençoa e você vai acordar bem, sabe por quê? Porque você é espiritual, você é espírito, por isso você anda espírito, por isso você é cheio do Espírito Santo. Então não existe demônio, não existe nada que pode te tirar do centro, te tirar do seu estado original. A sua resiliência não é voltar ao velho homem, como o diabo diz. A sua resiliência é voltar ao seu estado natural, que hoje é espírito unido com o Espírito Santo de Deus, e ser uma bênção, ser tu uma bênção, ser uma bênção onde quer que você esteja. Em nome de Jesus. Amém? Você está num corpo natural, mas você é espiritual. Amém, gente? Em nome de Jesus. Você é um ser espiritual, tendo experiências naturais na Terra, mas até as experiências naturais você transforma em espiritual, porque o homem espiritual discerne todas as coisas. Amém? Só queria passar isso para você. Deus te abençoe, que você permaneça andando em espírito, para que você não cumpra, né, a concupiscência da carne, mas cada vez mais seja do Senhor, cada vez mais caminho para o Senhor, ainda mais nesses últimos dias, que você guarde a sua salvação, desenvolva a sua salvação, que ninguém roube a sua coroa, que ninguém roube, cuide para que ninguém roube aquilo que você tem recebido, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Pai, eu quero orar com a minha esposa por cada um que está participando dessa live, e Senhor Deus, que eles sejam cheios do Senhor, do teu Espírito, no Espírito deles, que eles saibam quem eles são, porque o Senhor fez a oração da inclusão. O Pai é nosso, não é meu, o Pai é nosso, o Pai é nosso, agora é nosso, é tudo nosso. Então, que eles possam andar em espírito, para que eles não cumpram os prazeres, as vontades da carne, mas que eles estejam cada vez mais na tua presença, e que eles saibam quem eles são, e que eles não aceitem mais mentira do diabo, para que o diabo nunca mais tenha poder, porque o nosso Redentor vive. Muito obrigado, Senhor, por teu Filho Jesus, o Messias. Amém. Deus te abençoe, eu te amo em Cristo, fica no alvo.